Gente, vamos falar hoje sobre o recente veto da Presidente da República ao projeto de lei 2815, né, projeto de lei complementar 28 de 2015, né, que trata do reajuste do judiciário. Em que medida isso é interessante para você? Há uma irresponsabilidade, como o Merval Pereira colocou aí, do Lewandowski, de tentar a aprovação desse projeto de lei. Há uma irresponsabilidade fiscal. O projeto de lei viola artigos da Constituição, como é colocado, né, na justificativa do veto. Tem 3 justificativas de que viola o interesse público, de que viola o artigo 37(12) da Constituição, que diz que salários do Judiciário e Legislativo não podem ser maiores do que salários de servidores do Executivo, né? E também viola o artigo 169 da Constituição, dizendo que tem que haver a previsão de dotação orçamentária para qualquer despesa de projeto de lei. Está correta a abordagem da mídia de que isso realmente prejudica e é irresponsável, né, pelo lado fiscal, né? Isso prejudica então o superávit primário? E qual o interesse da sociedade nisso? Então veja, o que está acontecendo, gente, e não está sendo publicado na mídia dessa maneira, é um atentado à independência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele tem, isso você não vai ver escrito em jornal nenhum, o que é ridículo, mas o que a nossa mídia é ridícula, né? Você não tem em lugar nenhum escrito que o Poder Judiciário, ele tem disponibilizado pela Constituição, pelo nosso arcabouço jurídico, um orçamento do Judiciário, que é totalmente diferente do orçamento do Executivo. Esse orçamento, ele conta com 6% do orçamento da União. Toda a arrecadação da União, 6% tem que ficar para ser gasto com o Judiciário, até esse limite. 4% o Legislativo. E 90% é para o Executivo. Bem, o Poder Judiciário, historicamente, nunca usa a totalidade do seu orçamento do Judiciário, orçamento judiciário, né? Há sempre uma economia anual de 15% a 20% do orçamento do Judiciário, né? Enquanto o Executivo está querendo economizar 1,2%, o Judiciário sempre economiza de 15% a 20% anualmente. O que está acontecendo agora, né? Veja que essa economia do Judiciário, na verdade, te tira verbas que deveriam estar sendo aplicadas no Judiciário para ampliar a estrutura do Judiciário e entregar ao cidadão uma prestação de serviço público de distribuição de justiça mais eficiente do que temos hoje, porque hoje demora a ser resolvido o processo. E ele demora por quê? Porque não há investimento adequado. Na Europa, existem 3 vezes mais servidores públicos por habitante do que no Brasil, incluindo juízes e servidores do Judiciário. Não é por outro motivo, não é só por excesso de recurso que os processos são morosos, mas é também por falta de servidores. E servidores e juízes exigem dinheiro para você ter mais servidores com qualidade, né? Então o que acontece? Que você não sabe. O Judiciário está há muitos anos tentando melhorar os quadros, tanto em quantidade e qualidade. E isso vem exigindo investimentos. Os investimentos, né, que estão gerando aí aumento de varas, aumento de tribunal, né, vão ser criados mais 4 tribunais, né, federais. Isso exige dinheiro. E isso vem criando uma melhora na qualidade dos servidores públicos durante os últimos 10 anos. Só que
quando o servidor ele é mais qualificado, ele também pode ir para outras opções de carreira. Então, hoje, você tem, por exemplo, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, 90% dos analistas são pós-graduados. Dos técnicos que deveriam ter segundo grau, que as atribuições, inclusive, são incompatíveis com o mero segundo grau, está defasado essa realidade, e parece que vai ser mudado recentemente, né? Será mudado isso, né? Será adaptado para técnicos sendo de terceiro grau. Mas esse cargo de segundo grau, ele está sendo exercido por pessoas, quase 100% dos servidores técnicos são formados e 60% deles na Justiça Federal do Rio de Janeiro são pós-graduados. Isso varia de uma justiça para outra. Na Justiça do Trabalho é mais ou menos isso, na Justiça Eleitoral mais ou menos a mesma coisa, e na Justiça Militar. Então você tem um grupo de funcionários que é muito pequeno em relação ao total de servidores de todos os poderes, são 120 mil, enquanto são 1.300.000 em todos os poderes. Então essa nata de servidores, né, esse grupo, que são os que ajudam na solução dos processos, no assessoramento dos juízes e ministros, eles hoje têm outras 14 carreiras públicas, a maioria do executivo, que pagam pelo mesmo cargo até 50% a mais. Técnico da Receita Federal, do Banco Central, né, de todas as agências reguladoras, ganham até 50% a mais do que o técnico do judiciário para exercer atividades análogas. A mesma coisa analista. Por exemplo, o final da carreira de analista do judiciário é 20% inferior ao início da carreira de analista do Banco Central. Isso é publicado para você. Porque não há o interesse da mídia na administração pública, na melhora da eficiência da administração pública. Ela só quer cortar custos, independentemente do que isso traz de benefício em qualidade de prestação de serviço público a você. Então o que acontece? O judiciário, responsavelmente, foi ver onde está o problema da evasão de servidores do judiciário. Por que nós não conseguimos preencher os quadros? Você não sabe, isso não foi publicado na Globo. Mas, o que acontece? Há 2 anos atrás, de 50 analistas que foram chamados para tomar posse, num salário que é bom, só 17 tomaram posse. Os outros 33 não tomaram. Por quê? Porque eles estavam continuando a passar em outras 14 carreiras que atraíram eles para lá e não quiseram ficar aqui. E os que estão e entram já pensam em passar para outro concurso do mesmo nível. Não estou falando de nível superior, porque aí é uma questão de vocação. O cara vai por salário. Então é um mercado, não é um mercado privado de trabalho, porque ninguém está interessado nisso. Quem vai fazer o concurso e prestar concurso, ele não está interessado nisso. Ele quer ser servidor público. Então, no mercado de servidores públicos, você tem esses outros cargos que estão atraindo. Conclusão, os juízes ficam sem assessoramento, seus processos são resolvidos mais lentamente. O reconhecimento do direito do cidadão contra, muitas vezes, a própria União, cuja chefe hoje é Dilma Rousseff. Então, a Justiça Federal muitas vezes condena quem? A União. Autarquias federais, empresas públicas federais. Então, quando você impede o investimento no judiciário, você impede um engrandecimento da estrutura que garante ao cidadão o reconhecimento do seu direito e manda o Estado pagar. A mesma coisa com a justiça trabalhista. Quer dizer, como você vai ter uma estrutura eficiente se você não tem a quantidade de servidores e em qualidade suficiente à demanda? Hoje são 100 milhões de processos, né, publicado recentemente no Globo, né, em todo o país. Ninguém questiona isso. Não houve uma linha dizendo sobre o objetivo desse projeto de lei. Parece até que o chefe do Poder Judiciário tem o interesse simplesmente de enriquecer os seus servidores, mesmo não sabendo quem eles são, né? Porque ele está querendo um aumento, publicado mentirosamente, 78%. Não é isso. É de 50% a 78%, sendo que 78% não deveria nem estar constando ali. Foi uma burrice política.
Porque ele só vai ser atingido, só vai atingir 14 pessoas em 120 mil servidores, não há impacto nenhum. 70. Há um impacto dos 50. Mas esses 50 é para equivaler a essas outras, tirar a defasagem salarial com essas outras 14 carreiras e parar com a evasão de servidores. Onde é que você leu isso? Em lugar nenhum. Você só tem isso em site do sindicato, dos servidores, em alguns blogs de mídia social como o meu. Eu, como trabalho na Justiça Federal, sei disso, né? Também sou diretor sindical lá, posso dar essa informação para você. Mas enfim, não há nenhuma irresponsabilidade. Há uma responsabilidade na condução de uma política de gestão de recursos humanos na área pública, do judiciário. E qual é a abordagem que você está tendo? É meramente economicista, errada e burra. É a seguinte: se o governo não está obtendo superávit, o superávit não vai conseguir chegar a 66 bilhões de reais, como dar o aumento do judiciário que vai gerar um impacto de 25 bilhões? Primeiro, o impacto não é de 25 bilhões, até o próprio governo e a mídia já mudou a maneira de publicar. Os blogs sociais, o blog Perspectiva Crítica, o site dos sindicatos dos servidores, a nota oficial do Supremo Tribunal Federal, que desconstruiu a nota técnica do Ministério do Planejamento, mostrou que não são 25 bi, são 10 bi. São 10 bi. Você sabe como é que chega no 25 bi? No primeiro ano, que seria esse, em 2015, o impacto seria de 1,5 bi. Em 2016, seria de 5,3 bi. Em 2017, seria de 8,3 bi. E em 2018, 4 anos teriam se passado, seria de 10,5 bi. Integralizando o aumento que deveria ser de 10 bi desde o primeiro ano. Porque isso também corresponde a uma correção inflacionária. Houve uma perda de 2006 até aqui, isso está na nota oficial do Supremo Tribunal Federal, não sou eu que estou dizendo, de 49% para o servidor. Nesse período de 2006 para cá, o salário mínimo cresceu 120%. O salário de presidente da República subiu 260%. O salário de ministros também, do Estado, de 260%. Né? O de deputados e senadores também. E os servidores estão pedindo 50%. Agora veja, a questão é, primeiro, não é de 25 bi, era uma mentira, está comprovado. E segundo, há o valor. O orçamento do judiciário, mesmo com esse aumento, ele não conseguirá gastar mais de 85% do orçamento judiciário. Então, se está sendo economizado 15% do orçamento judiciário, onde está a irresponsabilidade fiscal? O que está acontecendo é que esse argumento economicista, ele está prevalecendo ao respeito ao orçamento do judiciário. Então, na verdade, a grande mídia está incentivando o Poder Executivo a se apropriar da verba do orçamento do judiciário para preencher buracos da administração equivocada do Executivo, às custas do investimento no judiciário que poderia dar ao cidadão uma melhor prestação de serviço de distribuição de justiça. Além disso, você tem aí um desrespeito à autonomia do judiciário, um desrespeito à independência do judiciário e um desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Porque o judiciário está sendo negado a ele pegar a verba que é do judiciário e aplicar nas necessidades do judiciário, que hoje, para evitar a evasão de servidores, é diminuir a defasagem salarial que existe entre os cargos de técnico e analista,
do judiciário e de técnico e analista de outras 14 carreiras públicas que ganham até 50% a mais do que os servidores do judiciário. Então, o veto da presidente é um desrespeito à independência do judiciário, é um desrespeito ao princípio da separação dos poderes, e ele veio em cima de 3 fundamentos que não se sustentam. Quais são? É contra o interesse público. Veja, o interesse público não é fazer superávit ao custo da democracia. Porque você, desrespeitando o orçamento judiciário, você está impedindo o investimento do judiciário com a sua própria verba nas necessidades do judiciário, para ficar eficiente para a população. E isso prejudica a realização da democracia, porque a democracia sem um judiciário independente não existe. Então, o interesse público não poderia ser uma justificativa, né, contrária, né, e que justificasse o veto a esse projeto de lei que foi apresentado corretamente pelo STF, passou pelo crivo da análise orçamentária da Câmara, foi aprovado, do Senado, foi aprovado, e indo para Dilma, teve aí no Ministério do Planejamento, numa nota técnica, né, argumentos que não se sustentaram, foram desconstruídos pela nota oficial. Todo esse material você encontra no blog Perspectiva Crítica. O Supremo Tribunal Federal, numa nota oficial, desconstruiu completamente a nota técnica que foi publicada no Globo no dia 2 de julho. Né? Essa nota técnica do Ministério do Planejamento, ela teve uma manchete, o espaço de uma manchete, uma página inteira do jornal, de 2 de julho, que foi a página 6, e 4 artigos. A nota oficial do Supremo Tribunal Federal não teve uma linha. O que você acha disso? Então, o interesse público não sustenta. Não há infração, artigo 169 da Constituição da República, não haver no projeto de lei complementar a indicação da fonte de custeio, porque essa fonte de custeio, ela já está clara, é notória. Qual é? É o orçamento do judiciário. É 6% da arrecadação do orçamento da União. Então, o que tem que acontecer é o executivo pegar a conta do orçamento judiciário, verificar se há uma ilegalidade, não há, nem de vício de iniciativa, não ofende a lei de responsabilidade fiscal, não vai além do orçamento do judiciário, não tem nenhuma ilegalidade, pegar aquilo ali, juntar com a conta que o executivo quer fazer, o orçamento do executivo, o orçamento do legislativo e o orçamento do Ministério Público da União, e adequar as suas contas para respeitar esse gasto do orçamento judiciário. Isso é o correto. Não é o judiciário ficar sendo diminuído nos seus investimentos, sendo negado a ele o acesso ao orçamento do judiciário, às verbas do orçamento judiciário, porque o executivo está administrando mal. Ele, antes de cortar a verba do judiciário, que não pode, em hipótese nenhuma, deveria, a não ser que não tivesse passado no Congresso. Aí tudo bem. Ou que tivesse além do orçamento judiciário. Mas se não é esse o problema, ou viola a lei de responsabilidade fiscal, se não é dessas hipóteses, não houve violação do artigo 169 da Constituição. Então, esse segundo fundamento do veto não existe. O último fundamento é o 3712, dizendo que não pode haver o salário de servidores do Judiciário e Legislativo não pode ser superior ao do Executivo. Veja, o Executivo, que tem 90% do orçamento da União, ele tem várias carreiras. Algumas ganham menos do que os do Judiciário, mas outras, no mínimo 11, ganham mais. Então existem cargos que desenvolvem atribuições análogas que ganham mais. E esse é o problema do STF, que está perdendo servidores para essas carreiras. Então, também não viola o 3712, porque existem 11 carreiras que estão ganhando mais. Além de que, o veto está violando o artigo 3710
da Constituição da República, que determina que deva haver anualmente a correção inflacionária. E houve perda inflacionária dessa categoria de 2006 para cá em 49%. Então, na verdade, esse veto não se sustenta. Pode ser objeto de uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental para ser declarada a inconstitucionalidade do veto de Dilma, para ser não precisaria nem de derrubada de veto pelo Congresso. Somente essa declaração de descumprimento de preceito fundamental, né, já anularia o veto da presidente e colocaria nos eixos o respeito à democracia brasileira e à independência do judiciário. Há também o risco, é bom que se diga que há também o risco de a presidente, no caso desse veto, ter incidido em crime de responsabilidade. É possível, eu acho que caberia uma denúncia à Procuradoria da República para que isso fosse analisado. Porque como ela está impedindo o investimento do judiciário, o investimento de verbas do orçamento do judiciário em necessidades do judiciário, ela está impedindo que cresça a estrutura do judiciário para que ele exerça na sua plenitude a sua capacidade de entregar direito ao cidadão, jurisdição ao cidadão. Ou seja, ela está com esse veto, sem fundamento nenhum, num ato temerário, né, com o apoio da grande mídia, né, infelizmente, ela está prejudicando a atividade de um poder da República. Isso é caso de crime de responsabilidade, de acordo com o artigo 84 e 85 da Constituição. Então, nós deixamos aqui esse alerta, chamamos você a estar atento a informações que realmente na grande mídia estão de péssima qualidade, como muitas vezes ocorre. Esse é o objetivo do blog Perspectiva Crítica, trazer a informação que eles não conseguem alcançar, ou por incompetência, ou muitas vezes por má fé, né, ou interesse em divulgar uma informação sob uma perspectiva economicista e primária, mesmo que às custas de uma realização de um fortalecimento da democracia através do respeito à independência do judiciário. Para mais detalhes, você pode acessar o nosso blog www.perspectivacritica.com.br. Me desculpe mais uma vez por fazer um vídeo um pouco extenso, né? Tento fazer de 5 minutos, mas muitas vezes é impossível. Um abraço.